Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Lucas, capítulo 11 e o versículo 9. A paz do nosso Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje eu quero te convidar a abrir o coração. Porque Deus, Ele vai falar com você, queridos, através desta palavra reveladora. Todos nós, queridos, amamos portas abertas. Não é mesmo? É claro, elas nos trazem esperança, oportunidades e alegria. Mas quando encontramos portas fechadas, o nosso coração, ele se abala. Muitas das vezes ficamos com medo, preocupados e até revoltados. Mas eu preciso te revelar algo ainda hoje. Nem toda porta fechada é obra do inimigo. Muitas vezes, o próprio Deus, queridos, que fecha uma porta para te proteger e te direcionar para algo muito maior. Muitos acreditam que Deus só abre portas. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Ele também fecha. Veja comigo em Atos, no capítulo 16. Paulo e seus companheiros estavam prontos para pregar na Ásia. Mas a palavra diz: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja isso, queridos. Não foi o diabo. Não. Não foram os homens. Também não. Mas foi o próprio Espírito Santo que fechou, queridos, aquela porta. Isso significa que quando Deus, ele fecha, não é para te destruir. É para te proteger, queridos, e te alinhar com o seu propósito. A porta fechada não é o fim. Depois, queridos, que Paulo ele encontrou portas fechadas, veio a visão da Macedônia. Um homem dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Aí Paulo ele entendeu que Deus tinha um plano muito maior. O que parecia atraso era, na verdade, redirecionamento divino. Então, assim, queridos, é com você também. A porta que não abriu era pequena demais para o que Deus ia realizar. Ele tem uma porta muito maior, muito melhor e muito mais abençoada. Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 11, batam e a porta lhe será aberta. Isso significa que você não deve desistir. Talvez você já bateu, queridos, em muitas portas que não se abriram, não é? Mas Deus, ele te diz hoje, continue batendo. A porta certa vai se abrir no tempo certo. Assim como Paulo não ficou parado, mas ele seguiu em frente, queridos, até receber a visão. Então você precisa perseverar, não desanimar e não desistir. A resposta de Deus está chegando. Entenda, se Deus fechou uma porta, creia que é porque, queridos, Ele tem algo maior. Se uma oportunidade não deu certo, confie. Deus, Ele sabe o caminho que você não enxerga. Se tudo parece parado em sua vida, então continue orando, buscando e batendo. A qualquer momento, a porta certa, queridos, ela vai se abrir. Porque o que Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir.
abra o seu coração agora. Diga: Senhor, meu Deus e Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que o coração delas seja fortalecido para entender que nem toda porta fechada, Senhor, é derrota, mas muitas das vezes é livramento e direção do Senhor. Então hoje eu profetizo em nome de Jesus. As portas certas se abrirão. Os milagres vão acontecer. E o teu povo verá que tu és o Deus que abre e fecha conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e entrego todas essas pessoas em suas mãos. Diga, queridos, com muita fé: eu creio que Deus vai abrir a porta certa para mim. A palavra do Senhor diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4 e o versículo 19. Deus suprirá todas as suas necessidades. A vida, queridos, com Deus é uma jornada de fé. Não é um caminho sempre fácil, não. Nem feito só de vitórias aparentes. Existem sim dias de bonança, mas também dias de sequidão. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Tudo parecia bem, mas de repente o riacho secou. As portas fecharam. Os recursos desapareceram. O Espírito Santo me trouxe hoje, queridos, para liberar uma revelação sobre a sua vida. O deserto não é o lugar de morte, é lugar de revelação. A falta, queridos, não é sentença, é oportunidade para ver Deus prover em sua vida. Elias, ele experimentou isso em sua vida. Quando o rei Acabe queria matá-lo, Deus o escondeu, queridos, junto ao ribeiro de Querite. Mas a Bíblia diz: passado algum tempo, o riacho secou. Porque Deus, queridos, permitiu que a água secasse, para revelar que Elias não poderia confiar no recurso, mas sim no Deus do recurso. Então hoje Deus manda te dizer: às vezes Ele deixa secar uma fonte, não para te destruir, mas para tirar sua dependência de coisas e te ensinar a depender totalmente, queridos, totalmente dele. Quando o riacho secou, Deus disse a Elias: levanta-te, vai a Sarepta, onde ordenei uma viúva que te sustentaste. Elias, queridos, ele perdeu o riacho, mas ele ganhou uma cidade. Agora você receba esta revelação. Deus nunca te tira de um lugar sem já ter preparado outro maior. O que você chama de fim, Deus, queridos, chama de transição. Enquanto Elias chegava em Sarepta, encontrou uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas, aos olhos espirituais, ali, queridos, estava a oportunidade de um grande milagre. A viúva cria que a farinha
era sua última refeição antes da morte. Mas Deus transforma, queridos, a sua escassez em abundância. O azeite da viúva não acabou. A farinha não faltou. Quando a terra vive crise, o céu continua em abundância. Quando o homem vê morte, Deus, ele prepara a vida. Quando tudo seca, queridos, a fonte começa a jorrar. Talvez você esteja vivendo esse tempo de sequidão em sua vida, como contas atrasadas, portas fechadas, amizades que se afastaram, recursos que acabaram. Mas o Senhor me manda declarar sobre a sua vida: o seu sustento, queridos, aleluia, não vem do governo, vem do trono. A sua segurança não está no seu salário, está no Senhor. A sua vida não depende da circunstância, mas das gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Entenda, se a fonte secou, creia que Deus já liberou uma nova estratégia. Se a porta fechou, creia, queridos, Deus já preparou outra. Se as pessoas foram embora, creia, Deus já enviou as certas para te abençoar. Creia, queridos, que a provisão, ela chegará em sua vida. O milagre chegará em sua vida. As portas vão se abrir. A enfermidade vai ser curada. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus de milagres. Creia nisso hoje e declare: o meu milagre, Deus já liberou. Em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor, eu oro agora por cada filho e filha que está ouvindo esta palavra reveladora. Que a fé deles seja fortalecida, Senhor. Que os olhos espirituais sejam abertos para entender que o Senhor é o provedor. Mesmo que as fontes terrenas elas sequem, o céu continua derramando abundância. Então hoje eu declaro em nome de Jesus: haverá provisão sobrenatural, haverá multiplicações, haverá sustento. Assim como Elias foi sustentado, assim também cada um aqui, Senhor, será sustentado pela mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Declare aí nos comentários: Deus é o meu provedor. Aleluia. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus.